Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui à parte 2 da aula, que é a parte dos simulados das 10 questões, nas quais vamos tentar fazer a revisão de tudo aquilo que nós estudamos, inclusive do que não estudamos, mas numa curadoria para verificar aquilo que pode cair na prova do CNU, as 20 questões de conhecimentos gerais. Vamos lá as questões. Já estão vendo aí? Lembrando que eu peguei questões de bancas diversas. Não peguei da Ciência Gramenta porque tem poucas questões. E aí voltaríamos para questões de 2015, tá, até de 2007, 2008, que estão muito quente do que eu acho que pode ser cobrado. Então, são várias bancas. Eu não me atentei à banca, eu me atentei ao assunto que deveria ser cobrado. Então, pode ter Sebrasp, FCC, FGV, Funesp, nem essa, mas eu entendo que são questões que dá para a gente revisar o assunto pelo que foi cobrado. E também o potencial assunto a ser cobrado pela Seja Rio. Então, vamos lá. Primeira questão, simulado sobre políticas públicas. Auditor de controle externo do TCU de São Paulo. Do ponto de vista do governo envolvido, na implementação de uma política pública. A formulação da agenda refere-se a, letra A, conjunto de problemas ou temas que vão merecer uma intervenção pública. Letra B, avaliação das ações que foram tomadas no passado e que foram resolvidas. Letra C, redimensionamento dos indicadores de gestão das políticas públicas em curso. Avaliação dos pontos fortes e fracos das políticas existentes e forma de maximizar os fortes e minimizar os fracos. Letra E, controle de qualidade das ações voltadas à gestão das políticas públicas e implementação. E aí, pessoal? Vamos fingir aqui que amanhã é prova, hoje é a prova. E aí, você vai ter que marcar, a gente não estudou políticas públicas juntos, mas está aí a questão. A forma como caiu o Tribunal de Contas lá de São Paulo. Vamos. Qual a letra? A, B, C, D ou E? Marcaria. Eu também. Eu estava em Ok. dúvida entre A e E, mas eu iria de A, como foi a primeira que veio na mente. Ok. Gabarito. Próximo slide. Gabarito é justamente a letra A. A letra A é o gabarito da questão. É o que está em verde. Dá para ver que está destacado em verde? Sim, dá. Sim, ok. Então, qual é a questão aí? Formação de agenda pública. Lembrando que eu peguei essa questão porque eu peguei aquele filtro lá. Se a gente voltar no filtro que eu mostrei para vocês vão ver que formação de agenda, aqui, ó, políticas públicas, formação de agenda e formulação de políticas públicas, modelo de tomada de decisão, tem uma recorrência muito grande de todas as bancas, 12%. Então, por isso eu trouxe essa primeira questão do simulado nosso. Então, o que está envolvido aqui? A formação de agenda de políticas públicas. A gente não viu esse material, mas ele está lá também em PDF, que eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão ler sozinho aqui. A formação de agenda envolve identificar e selecionar problemas ou temas que exigem intervenção pública. Ou seja, é um processo crucial do ciclo de políticas públicas, pois define quais questões receberão atenção política e recursos governamentais para solucioná-las. É importante que o governo faça análise e priorização dos problemas ou temas de forma criteriosa, levando em consideração fatores como urgência, relevância, capacidade de solução, impacto social e político, entre outros. Então, formação de agenda refere-se ao quê? Refere-se a um conjunto de problemas ou temas que vão merecer uma intervenção pública. Formação de agenda é o termo mesmo, assim, corriqueiro. Quando a gente fala no serviço público, isso daí tem que entrar na agenda. Isso daí é uma agenda do governo. Significa que aquilo é um problema que merece atenção, é um tema que merece atenção. Você vai ver muito quando vocês entrarem aqui falando, isso aí entra na agenda do governo, isso aí faz parte da agenda. Isso em política pública significa que aquilo tem que ter atenção, é um problema, um tema que tem que ter atenção. Então, pelo bom senso, você resolveria essa questão, mas é o conceito correto, né, da doutrina do que é agenda em políticas públicas. Vamos para a questão 2, também de políticas públicas, assim, daquela divisão para a gente calibrar. Auditor também de controle externo, mas só que é do TCE do Espírito Santo. Uma perspectiva importante e em crescimento no âmbito das atividades realizadas pelos tribunais de contas refere-se à avaliação de políticas públicas. Uma das referências para esse tipo de trabalho é dada pela NB-ASPES, 920, que é uma norma brasileira, né, de avaliação de políticas públicas, a qual orienta que uma entidade envolvida na avaliação das políticas públicas pode dispor de um painel amplo de instrumentos para realizar avaliações.
Indicadores quantitativos, aí ele fala, indicadores quantitativos ou qualitativos dos efeitos de uma política pública constituem um instrumento comum desse tipo de trabalho, e sobre os quais considera-se que, letra A, quer saber sobre indicadores quantitativos e qualitativos. Letra A, devem ser incrementados baseados na opinião do público-alvo da política. Letra B, não apresentam eficácia quando aplicados em estudos de corte comparativos. Letra C, não devem ser usados isoladamente para aumentar a efetividade de uma política pública. Letra D, não podem ser propostos pelos atores responsáveis pela formulação das políticas públicas. Letra E, devem derivar principalmente de padrões de referências previamente definidos a partir de outros contextos. Letra A, B, C, D ou E, pessoal. Não podemos perder muito tempo. A gente tem até 8 horas. Tá? Mais alguém para a gente passar? Gabarito? Esse, C. Leila marcaria C. Vamos lá. Gabarito é a letra C. Não deve ser usado isoladamente para avaliar a efetividade de uma política pública. Ou seja, tanto os indicadores quantitativos ou qualitativos não devem ser usados isoladamente. Tem que usar também outras ferramentas, outros instrumentos. Pode usar os dois juntos, mas não só eles. Não pode ser usados ou só quantitativo, ou só qualitativo, pode ser usados juntos, mas mais que isso. Então, você tem que usar também outras informações para avaliar uma política pública. Eu vou trazer aqui o que está no gabarito mesmo definitivo. É o seguinte: questão sobre o NP-ASP de 90-20. Ele diz o seguinte, essa norma sobre a avaliação de políticas públicas, a avaliação de serviço público. Uma entidade envolvida na avaliação de políticas públicas pode dispor de um painel amplo de instrumentos para realizar as avaliações que se baseiam não só em indicadores quantitativos, mas também em estudos. Daí, inclusive, ele pegou esse trecho para fazer a questão. Você pegar lá no enunciado da questão, tem esse parágrafo lá. Estudos de corte comparativos, ensaios controlados, aleatórios, dados estatísticos sociais, pesquisas, entrevistas, particularmente abordagem de avaliação envolve, dependendo das questões de avaliação, indicadores quantitativos, olha aqui a resposta. Indicadores quantitativos ou qualitativos de efeito das políticas públicas. Todos os métodos quantitativos de avaliação de políticas públicas podem ser utilizados e aplicados nas bases de dados existentes, cuja confiabilidade deve ser avaliada. Caso necessário, análise estatística de probabilidade econométrica. Entretanto, deve ser ressalvado que a efetividade de uma política pública não pode ser reduzida apenas com base em indicadores isolados. É isso que ele falou lá. Isso requer um contrafactual, ou seja, outras informações que contradizem caso eu não tivesse aplicado essa política pública. Contrafactual é dizer o seguinte: se eu apliquei, o resultado é esse. Se eu não tivesse aplicado, o resultado seria outro, seria o mesmo, para você saber a efetividade. Então, é a resposta da questão quando ele diz o seguinte, voltando nela aqui: devem ser usados isoladamente, não devem ser usados isoladamente para avaliar a efetividade de uma política pública. Tem que usar o contrafactual, a econometria, análise de estatísticas. E eu trouxe aqui também, a gente não vai ler, mas um método quantitativo e um método quantitativo. Quando vocês tiverem acesso ao PDF não, PowerPoint, vocês dão uma lida. Vamos para a terceira questão que a gente vai otimizar. Terceira questão, mudou de assunto. Desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Questão da Sebrasp aqui agora. 2023, Defensor Público do Estado de Rondônia. Acerca das formas de governo e Estado, não se preocupe com essa questão de ser prova de defensor, de promotor, de juiz, porque, na verdade, eu fiz a curadoria para ver se dava para responder de acordo com o nível que eu acho que vai ser cobrado nesse nível. Então, é um nível de cargo alto, que é um cargo de nível superior, esse concurso, e também pelo formato que eu vi na prova lá do IPEA, essa prova que vocês me fez recentemente. Vamos lá. Acerca das formas, questão 3, acerca das formas de governo do Estado no item CD. Item 1. As principais características da monarquia são a vitaliciedade, a hereditariedade e a responsabilidade do governante. Item 2. O federalismo brasileiro é oriundo de um federalismo por segregação, também chamado de federalismo por desagregação ou movimento centrífugo. Letra 1, item 3. As principais características da República são a temporariedade do mandato, a elegibilidade dos representantes e a irresponsabilidade dos governantes. Assinale a opção correta.
qual o item que está correto? O item um, 2 e 3, só o item um, só o item 2, só o item 3. E aí? Ou nenhum deles está correto. E a letra A, nenhum está correto. Aí letra A, B e C é cada um isoladamente, ou letra E, que todos, 1, 2 e 3 estão corretos. Vamos lá. C, Tem apenas dois. Apenas dois. mais alguém para a gente passar? Não podemos demorar. É papum. No dia da prova, você vai ter ali em torno de 2 minutos no máximo, 1 minuto e meio. Mas aqui a gente vai treinar. Papum, bateu, sabe? Senão, a gente passa para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Gabarito Vou de que é, fala. Pode falar. Ia de C, não. Você ia em outro, Neila. Você mudou em cima da hora aqui porque viu o gabarito, tô brincando. Mas é a não, letra eu C. ia de C. Letra C. Vamos lá. Eu ia falar que eu ia de William. Tá. Vamos lá. O item 1. O erro está na primeira afirmação. Está na afirmação de que reside a responsabilidade do governante na monarquia. Esse item aqui que ele fala aqui, ó. Responsabilidade do governante na monarquia. A monarquia ela não tem responsabilidade do governante. Diferente da República, onde os governantes podem ser responsabilizados por seus atos, a monarquia eles garantem não são responsabilizados da mesma forma. Este é um ponto crucial para entender a distinção entre monarquia e república. Até porque o Estado sou eu, na monarquia, normalmente, na verdade, você não é eleito, né? Você nasceu numa família. Então, independente de você errar ou acertar, você vai continuar sendo rei. Você não pode se tirar. É hereditário. É porque Deus escolheu que você nascesse naquela família. Tem toda uma legitimação de por que existe a monarquia. Mas, enfim. O item 2 é o que está correto. Então, o federalismo brasileiro, ao contrário do americano, é um exemplo de federalismo por desagregação ou segregação. Nós tínhamos um Estado unitário na monarquia e, quando criamos a República, a gente desagregou, separou os estados para que eles tivessem autonomia. Antes, quem mandava em tudo, em todas as províncias, era um Estado unitário, era a monarquia, poder central. Quando veio a República, a gente desagregou. Falou, não, cada um vai tomar conta. E aí criou esse modelo que a gente tem hoje de federação, que evolui de um Estado unitário, centralizado, do Brasil independente, para um Estado federal, após a proclamação da República, num movimento centrífugo. O cara poderia ficar em dúvida o que é centrífugo, mas é de dentro para fora. O movimento da física, ele se gira, centrífugo. Né? Você tem uma centrifugadora, você tem um liquidificador que ele faz esse movimento, né? Descentralizando o poder para os entes federados. Eu vi uma questão, mas eu não trouxe ela, cuidado, que ele bota às vezes centrífugo. Centrífugo é um movimento também circular, só que de fora para dentro, na centrífugo. Em vez de ter o S, centrífugo, é centrífugo, o P. O item 3, o item está correto aonde? Pois na República os governantes são responsáveis. E aqui, se você olhar na questão, ele botou irresponsabilidade. Esse foi o erro da questão. Irresponsáveis, né? Mas, na verdade, responsáveis é uma característica fundamental da República, enfatizando que a gestão pública é a prestação de contas. Então, resumo: monarquia é irresponsabilidade e república é a responsabilidade. Questão 4. E aí eu trouxe um resumo aqui maior para vocês fazerem. Não vamos ler aqui ele agora, não, para não atrapalhar aqui o simulado para a gente acabar dentro do horário. Amanhã a gente vai ter mais 10, se eu tiver mais tempo. Teve essa parte inicial que eu tive que mostrar para vocês como é que eu fiz o filtro, amanhã não vai ter. A gente consegue fazer uma revisão melhor dos assuntos de cada questão. Mas está aqui, depois eu vou passar o PDF no grupo. Vamos lá. Questão 4, ainda, o item desafios, são desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Soldado PM Ceará indica, acerca da Política Nacional de Direitos Humanos, analise o item seguinte. 1. No eixo 1 do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, consta a diretriz Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Item 2. Na implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH1, lembrando que está no 3, está tratando sobre o em 2002, foi dada forte ênfase aos direitos da terceira geração, como extensão deles a grupos vulneráveis, tais como afrodescendentes e transexuais. Item 3. A atual Política Nacional de Direitos Humanos reconhece plenamente o direito à memória como um dever do Estado, porém evoluiu positivamente no sentido de não ser mais necessária uma construção pública da verdade, dada a temporalidade dos direitos humanos. Estão corretos os itens do quê? Apenas o 1, apenas o 2, apenas o 3, A, B, C, ou
Apenas o 1 e o 2. Ou letra E, 1, 2 e 3. Vamos lá, correndo o tempo. Eu iria de D, professor, mas Tá? em dúvida. Eu iria de D. Mais alguém? Também. D. Letra D. D de dado. Testado? Ok. Vamos lá, gabarito. Próximo slide. O item correto é apenas a letra A, é o A, apenas o item 1. Calma que eu vou trazer um quadro para a gente relembrar. Vamos lá. Primeiro, o quadro. O eixo orientador 1 é justamente a interação democrática entre Estado e direito civil. Então, responde o item 1, esse slide. Lógico que lá no material vocês vão poder revisar isso aqui, né? Ver cada eixo antes da prova. Foi. Você lembra que a gente fez até, né, uma analogia, eu acho que eu trouxe ali. A gente viu lá que cada eixo tem um certo sentido. Então, a gente vai ver aqui rapidamente, mas vamos depois para o item 2. Então, o eixo 1 é integridade democrática, ou seja, transversalidade, lembrar. O eixo 2 é desenvolvimento, é lembrado ambiental. O eixo 3 é universalizar, então lembra, o universo está cheio de crianças e adolescentes, que é o foco, né? Eu falei, cada eixo ali no Programa Nacional de Direitos Humanos tem um foco. O eixo 4 é segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, então tem que lembrar de segurança, polícia, justiça criminal, execução penal. O eixo 5 é educação e cultura, então tem que lembrar de princípios da democracia, comunicação democrática, acesso à informação. O eixo 6 é memória e verdade, preservação dos fatos históricos. Esse aqui é o resumo que a gente tem que lembrar para esses eixos, caso caia de novo. Mas o eixo 1, que é o item 1, é justamente o que está correto: interação democrática entre Estado e sociedade civil. Por que o item 2 está errado? Aqui tem um resumo. O item 2 está errado, vamos botar aqui. Ele fala o seguinte: na implementação do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH-1, de 2002, foi dada a ênfase a direitos humanos de terceira geração, com extensão dele a grupos vulneráveis, tais como afrodescendentes transexuais. Aqui é a distribuição de cada, é, cada PNDH, PNDH1, PNDH2, PNDH3. Aqui. Professor, Oi. eu achei estranho aí, desculpa, pode ser que eu Não. esteja equivocado aqui, mas aí tá falando 2002, o PNDH2 está falando aí, inclusão de direitos sociais, econômicos e culturais. Isso é direito Sim, de segunda geração, não de sim, terceira, né? sim, é isso. Entendeu? É o erro da questão. Ah, Entendeu? entendi. Quais são os direitos de terceira geração? São do PDH 3, ambiental, social. Primeira geração são os direitos civis e políticos. É liberdade, igualdade e fraternidade. Estudou isso lá estudou em diversidade, né? Desafios do direito. Primeira geração, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Segunda geração, SEC, sociais, econômicos, e culturais. Terceira geração, que a gente vive agora, são os direitos ambientais, os direitos, né, de terceira geração são todos os coletivos, idoso, criança e adolescente, envolve todos os grupos. E eu não trouxe o item 3, foi mal. Mas o item 3, ele fala o seguinte, qual é o erro aqui? Ó? A atual Política Nacional de Direitos Humanos reconhece plenamente o direito à memória, que é o eixo 3, direito à memória. Tá aqui, ó, eixo 3, preservação dos direitos. Só que o problema é o seguinte, porém evoluiu positivamente no sentido de não ser mais necessária a construção pública da verdade. Isso aqui a gente estudou. Existe hoje no PNDH, existe no governo, chamada Comissões da Verdade. Então, ele está dizendo assim, que não existe mais a necessária construção pública da verdade, dada a temporalidade dos direitos humanos. Não, primeiro, não existe temporalidade dos direitos humanos, são atemporais. Inclusive, eu falei que existem casos no Supremo Tribunal Federal que ele julgou que é imprescritível, mesmo sendo estados questões de império, você não pode alegar isso, que é o caso que o governo de Santa Catarina processou a Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, processou agora, mais de 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, por causa de um navio eles naufragaram, um navio mercante, de pesca, onde tinha só civis. A Alemanha falou, não, mas você foi a época da guerra e, assim, poder de império, você não pode alegar isso, né, sobre questões de império. Eu era um Estado beligerante, estava usando, né, minhas prerrogativas de império e realmente naufraguei o navio. Mas pensei que era um navio, né,
navio de guerra, alguma coisa assim nesse sentido. Mas o Foucault falou, não. Direitos humanos, mesmo que passe muito tempo, Segunda Guerra Mundial, você vai reconhecer que houve uma, né, violação e a Alemanha vai ter que pagar esses pescadores lá, os familiares. Então, não existe isso de não ser mais necessária a construção da verdade. Existe. Tanto é que, às vezes, os objetivos dessas comissões da verdade não é a indenização, não interessa, mas sim mostrar que aquela pessoa sofreu, né, a violação dos direitos humanos. E ficar registrado isso na história, né? Vamos lá, quinta questão. Agora já entra em ética e integridade. Conforme o decreto 1171 de 94, no que se refere ao Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, é correto afirmar que são deveres fundamentais do servidor público. Letra A, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função, emprego público e que seja titular. Letra B, ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar qualquer comprometimento indevido da estrutura que se funda o poder estatal. Letra C, ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Letra D, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei. E letra E, todas as opções estão corretas. E aí? Tra... Tá? Mais alguém? Também vou com a Nélia. Letra A, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função, emprego, público, lá. E aí você não precisa ter consciência do seu trabalho, é regido pelos princípios éticos que materializam na adequada prestação de serviço público, ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor. Na verdade, o gabarito é a letra E. Todas as questões, aí só trouxe só para revisão, né? Não tem nem comentário, porque não existe nada errado aí. Essa questão de ética, ela sempre cai, não é ela sempre cai. Porque tem uma lista lá de coisas que ela vai mudando, mas nesse caso não mudou nada. Ou seja, todos É, os itens A, B, C, D e E estão A, B, C e D. então, eu Pode só não falar. entendi direito o Então, conceito da palavra abster-se de forma absoluta de ah, exercer sua função. Eu entendi o contrário, eu achava ok. que É, estava errado. abster-se para mim é não fazer. Não fazer. Foi por Sim. Ele isso está que eu falando para optei. não fazer a função, de Foi Sim. o que eu exercer sua função. entendi também. Ah, Sim, Não, você mas não essa pode. abster com a finalidade estranha ao interesse Interesse público. público. É o que está escrito lá. Eu que não trouxe aqui, mas tudo são itens que está no decreto. Você não pode usar o seu serviço público com a finalidade estranha a ele. Aqui, ó, É com o finalidade que, estranha. Essa palavra que aqui, ó, pegou foi com a finalidade. aqui, ó. Foi que pegou. Você tem que se abster de exercer o seu cargo de entendi, forma entendi, para atender interesse particular, entendeu? É, eu entendi. interpretei igual o Rodrigo. E essa É. também é pegadinha, então tem que cuidar com essa da prova. Abster-se. Questão 6. Você não tem comentário, tá? Porque tudo está certo. Questão 6. De acordo com o artigo 5º do Decreto 7.053, são princípios da política nacional e da população em situação de rua, além da igualdade e equidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado e o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa. Com atenção especial a letra A, crianças, pessoas com deficiências, as mulheres, aos maiores de 80 anos e aos doentes. Isso ainda é diversidade. Aqui, desculpa, aqui já mudou. Ela fez duas de ética, duas de. Não foi duas de ética, foi duas de éticas, duas de diversidade. Eu estou me perdendo. Que políticas públicas, diversidade, agora já entrou em diversidade, inclusão na sociedade. Já é o item 4 do edital, que são 6 itens. Aqui é um outro assunto. Estancou o assunto de ética e integridade, agora a gente está no item 4, diversidade e inclusão. Aqui é sobre a política nacional de população de rua. Então, é muito recorrente esse decreto. E aí? Letra A, B, C, D e E. Professor, eu sou inclinado grandemente aí aos maiores de 80 anos, bem como as mulheres, mas as crianças sempre têm uma preferência maior, Eu na minha acho que opinião. é a Então, eu letra A queria também. as Letra A, crianças. Ah, ok, vamos lá. Letra, Gabarito B, uau! as Ixi, pessoas com deficiência. Vamos lá. Vou pegar aqui onde é que está isso.
no decreto, são princípios da política nacional para a população em situação de rua, além da equidade, da igualdade e equidade, isso que ele botou lá no termo. Respeito à dignidade da pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária. Foi tudo isso que ele botou aqui, tá vendo? E foi descrevendo tudinho. Valorização, respeito à cidadania, atendimento humanizado e universalidade, respeito à diversidade social de origem, gênero, raça, idade, nacionalidade, com atenção especial às pessoas com deficiência. Ele simplesmente pegou o artigo 5º, ele pegou o artigo 5º e foi descrevendo, agora o artigo 5º. E foi religiosa com atenção especial, entendeu? Acrescentou pessoas com deficiência. A questão é A hora de basicamente errar é letra de lei. agora, né? A hora de errar é agora. Pessoas com deficiência. Questão 7. Aqui já é a administração pública federal. Eu peguei só uma questão de diversidade. Eu vou fazer essas ponderações, porque não dá. A gente vai fazer 10 questões, não 20. Lembrando que eu fiz aqui, eu vou voltar aqui até para vocês entenderem, porque vai dizer, pô, mas por que não vai fazer mais uma dessa? Vou mostrar aqui. No primeiro simulado, a gente vai fazer uma de ética e de integridade e 2 de cada um. Aí amanhã a gente faz uma de cada uma e 2 dessa, para ir revezando, entendeu? E dessas aqui, que são 4, que é a Administração Pública Federal e Finanças Públicas, eu vou botar sempre 2. Eu acho que aqui não vai mudar muito, não. Não vai ter nem mais nem menos. Ou vai ser 4 ou 5. Mas dificilmente menos do que isso. Até porque pela quantidade de assuntos, e aqui eu vou revezando, entendeu? Aqui não tem jeito, vai ter que são um dia ímpar, né? São 5 dias, e aqui vai repetir aqui do primeiro dia. Só para vocês entenderem. A gente já vai pular agora para outro assunto na questão 7. Já vamos para a Administração Pública Federal. Vamos lá, Administração Pública Federal. Um servidor público, ocupante de cargo efetivo, colidiu enquanto conduzia a viatura oficial com outro veículo, de passeio de propriedade conduzido por particular. Apurado os fatos e circunstâncias, foi constatado que o servidor estava transitando em velocidade bastante superior à permitida, justificando a conduta na necessidade de cumprir o horário agendado para compromisso oficial. Em razão do ocorrido, o servidor, letra A, poderá ser responsabilizado civilmente pelos danos causados na viatura pública no veículo particular, não se admitindo responsabilidade administrativa concomitante em razão da natureza dos danos ocorridos. Letra B. Poderá responder por infração disciplinar, sem prejuízo de ser responsabilizado nas esferas criminal e civil. Esta última, em regresso, não se vislumbrando pela descrição dos fatos, elementos subjetivos do dolo suficiente para caracterização de ato de improbidade administrativa. Letra C. Deverá responder disciplinarmente por sua conduta, não se caracterizando responsabilidade civil individual do agente público em razão de se encontrar o mesmo em serviço. Letra D. Deverá responder em todas as esferas pela conduta reprovável, civil, criminal, administrativa e de improbidade. Esta última na modalidade do ato que causa prejuízo ao erário, que prescinde de demonstração de dolo específico. Letra E. Que submeterá a apuração administrativa disciplinar mediante instalação de processo disciplinar precedido de sindicância e, se demonstrado culpa ou dolo do servidor, naquela esfera terá responsabilidade nos âmbitos civil e criminal. E aí? Questão bem cara de CNU, contextualizada, bastante Eu densa. iria de Letra E? Eu E aí? também. Letra E? Nath, bem. Vamos lá, vou para a resposta. Questão 7, gabarito letra B. Poderá responder por infração disciplinar, sem prejuízo de ser responsabilizado civil e criminal. Esta última é em regresso, era civil, não se vislumbrando pela descrição dos fatos e elementos subjetivos do dolo suficiente para a caracterização de ato de improbidade administrativa. Nós marcaram a letra E. Letra E, eu vou ver ali o coisa, mas eu aqui. Cara, é justamente essa parte final aí que eu achei que estava errada da B, sabia? O elemento Assim, subjetivo do dolo suficiente para a caracterização de ato de improbidade. Foi o que eu achei que estava errado. não se vislumbrando. Mas aqui a letra E. Submeterá a apuração administrativa disciplinar mediante instauração de processo administrativo disciplinar, preciso de sindicância, até aqui está ok. Se demonstrando culpa do servidor naquela esfera, terá lugar a responsabilização nos âmbitos civil e criminal. Também não está muito ruim, não. Por isso que eu também acho até ganharia. Mas vamos ver aqui o gabarito. Esse aqui é muito grande. Eu trouxe aqui um gabarito muito grande, não dá para a gente ler, a gente vai ter que analisar aqui mesmo. Mas depois você lê. Demonstrado o culpa do servidor naquela esfera,
terá lugar a responsabilização dos âmbitos civil, e ele botou, cimentará a infração a prova disso mediante instalação do processo disciplinar precedido de sindicância. Aqui, primeira coisa aqui, o mesmo para mim está aqui também, peguei aqui. Você não precisa, num caso desse, fazer uma sindicância. A sindicância é quando você tem indícios de materialidade da autoria. Você faz uma sindicância para ver se foi alguém. E aí depois você faz o parte. Primeiro você não tem certeza se o fato ocorreu e quem foi o autor daquele fato. A sindicância é uma questão preliminar quando você faz um processo administrativo disciplinar. Nesse caso aqui não tem dúvida, é a pessoa que fez. Então a sindicância você só faz para apurar eventual caracterização de materialidade, ou seja, aconteceu o fato, e autoria, quem foi a pessoa. Nesse caso, não precisa sindicância prévia, até porque já está, ele bateu o carro, sabe quem foi, o fato existe, então não existe isso. E aqui as outras, vamos lá, poderá ser responsável civilmente pelos danos causados na viatura e no veículo particular, não se admitindo a responsabilidade administrativa, sim, está errado, se admite responsabilidade civil, penal e administrativa. Não deverá responder disciplinarmente por sua conduta, não se caracterizando a responsabilidade civil individual, não, se caracteriza a responsabilidade civil individual do agente público em razão de encontrar o mesmo serviço? Não. Na verdade, você estando em serviço ou não, em especial estando em serviço, você responde, administrativo, civil e penal. Essa aqui que você tem que estar atento, que é uma jurisprudência recente do STJ, do STF. Deverá responder em todas as esferas pela conduta reprovável, ok, civil, criminal, administrativa, e de improbidade, esta última na modalidade de ato que causa prejuízo erário, que prescinde demonstração de dolo específico, não. O que você tem que levar para a prova é o seguinte, na lei de improbidade administrativa, hoje só existe improbidade dolosa. Não existe improbidade sem dolo específico. Só existe improbidade dolosa. Só existe, tem que levar isso para a prova. O STF definiu que a lei é constitucional e só existe improbidade dolosa. Ou seja, se a pessoa teve a intenção de fazer aquilo. É isso aqui, ó. Esse aqui a gente precisa ler. Atualmente, para quando seja caracterizado como ato de improbidade, isso aqui cai muito atualmente, porque essa é uma decisão recente da mudança da lei administrativa, é necessário que tenha sido praticada com dolo. No caso em tela, o servidor estava transitando em velocidade bastante superior à permitida, logo agiu de forma imprudente, porém, não apresentou dolo específico. A imprudência, a negligência ou imperícia, ela está na culpa. Quando você tem culpa, você tem negligência, imprudência ou imperícia. O dolo não tem imprudência, negligência, imperícia. Eu quero fazer aquilo. Assim, eu quero matar e vou matar. Isso é dolo. Então, na improbidade administrativa atual, existem muitas críticas que a mudança foi para beneficiar determinados grupos, mas, infelizmente, o Supremo validou, infelizmente não, seguiu a regra, validou o que fizeram, está feito. Agora, para processar alguém, o Ministério Público e o juiz condenar, tem que ter um dolo específico, mostrar que a pessoa fez aquilo de forma dolosa. Na improbidade administrativa hoje é difícil, porque não é criminal, é civil, você não vai ter interceptação telefônica, não vai ver a pessoa confessando, então dificilmente vão ter hoje muitas condenações agora de improbidade administrativa. Sendo assim, não se vislumbra para a gestão dos fatos elementos subjetivos do dolo suficiente para a caracterização do ato de improbidade administrativa. E aqui está aqui a validação. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito, tipificado no artigo 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Isso é decisão do Supremo, se você tiver alguma coisa aqui de regresso. A independência das instâncias, ou seja, pode responder civil, penal e administrativamente. Ações civis, penais e administrativas podem ser aplicadas de forma cumulativa, depois de ser lei. Então é isso, é a letra B. Oitava questão. Vamos lá. Finalizando. Vamos lá. Antepenúltima questão. João, administração pública federal, hein? João, recém-possado prefeito do município Delta, pretendia contratar os serviços de Inês, profissional muito competente da área de informática, de modo que ela pudesse chefiar determinada estrutura orgânica, cujas atividades representavam uma necessidade contínua dos munícipes. Com tal objetivo, consultou sua assessoria para saber de que forma essa contratação seria efetivada, em estreita obediência à Constituição da República, já que Inês jamais tinha sido servidora pública, ou seja, ela é paisana, é sem vida. A assessoria respondeu corretamente que a contratação de Inês pode ser realizada para que venha ocupar A, apenas um cargo em comissão, B, apenas uma função de confiança, letra C, apenas um cargo em comissão ou uma função de confiança, letra D,
apenas o emprego público a partir do contrato de trabalho temporário. Letra E, um cargo em comissão, uma função de confiança ou um emprego de provimento efetivo. O que é que ela pode ser contratada pelo prefeito? O prefeito quer dar um emprego para ela. Isso acontece direto. E aí? A, B, C, D ou E? Em dúvida entre B e D, mas vamos lá. Apenas emprego público a partir de contrato de trabalho temporário. Emprego público. E de B. Público é com concurso, né? É B. Emprego público tem que ter concurso. Eu também iria de B, confiança. Para Não, B? minha função Um, de dois, confiança. É. dois, três. Vamos lá. Letra A, apenas cargo em comissão. Ela é sem vínculo. A letra B é função de confiança. Só quem exerce função de confiança é servidor de Tá carreira. certo, é isso mesmo. Vamos lá. Vou ler rapidamente. Considerando que Inês não é servidora pública, João poderá contratá-la para ocupar tão somente cargo em comissão. TC. Uma vez que a situação se amolda à previsão do artigo 37, inciso 5, o qual prescreve que o aludido cargo será destinado apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser ocupado por pessoas não integrantes das carreiras do ente federado. Ou seja, só marcar aqui, tirar esse ente federado. Ou seja, por aqueles que não são servidores ocupantes de cargo efetivo. Onde está isso? As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, então não pode errar mais isso, e cargos de comissão a serem preenchidos por servidores, o cargo efetivo, a comissão pode ser servidores, nas condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinos apenas a atribuições de chefia, direção e assessoramento. Aqui, nesses percentuais mínimos, significa o seguinte: vai ter servidor em cargo de comissão? Vai, mas aí não vai ser totalmente de servidor. Pode ter gente de fora. Agora, a função de confiança só pode ser pessoas concursadas. Então, deixa eu ver se tem algum relevante. Tem aqui. Não, isso aqui é depois você lê. Mas é uma questão do Supremo, dizendo que a criação de cargo constitucional somente justifica para exercício de funções de direção e assessoramento. Eu não posso criar um cargo de comissão para ser secretária, para ter o telefone do prefeito. Não, tem que ser cargo de direção. Deve pressupor a necessária relação de confiança e autoridade nomeante do servidor, e o número de cargos comissionados deve guardar a proporcionalidade. Não posso ter 10 vagas da prefeitura e criar 20 cargos de comissão. Né? 20 servidor, 10 servidores de carreira e 20 pessoas de fora. Não dá. A atribuição de cargos não deve estar escrita de forma clara e objetiva. Mas o que eu queria mostrar era um mnemônico que o cara tinha feito, alguém tinha feito, que é função de confiança, FU, função de confiança. Função de confiança é só lembrar de carreira, servidor de carreira. Tem que ser concursado ou concursado. Lembrar a função de confiança, concursado ou carreira. Questão nona. Vamos lá. Agora finanças públicas. Já mudou o assunto. E as últimas duas, amanhã a gente faz mais 10. Vamos lá, e é só questões novas, questões que eram 2023, 2024, quem está fazendo. No nível que eu entendo, de acordo com a prova do IPEA, é o que o CNU vai cobrar para vocês no nível. A Secretaria de Saúde está iniciando um processo licitatório para a aquisição de 2 ambulâncias. Uma das informações necessárias para o andamento da licitação é a existência de dotação orçamentária para a despesa que se pretende executar. Desse modo, em relação à dotação orçamentária, essa compra representa o quê? Letra A, uma despesa de capital quanto ao grupo de natureza de despesa. Letra B, despesa corrente quanto ao grupo de natureza de despesa. Letra C, despesa corrente quanto à categoria econômica. Letra D, despesa com investimento quanto à função. Letra E, despesa de capital quanto à categoria econômica. E aí? Está tentando que você saiba aquela classificação de A ou despesa. E? Eu não. A ou Já a E? matou. É porque o William não participou da aula de finanças públicas, é o seguinte: despesa corrente é o que você gasta com água, luz e telefone. Corrente, que eu gasto no dia a dia. Então, a Neila já matou. O despesa corrente não pode ser. Eu estou Seria comprando um bem, ordinário, né? Uma despesa ordinária, é isso? despesa ordinária. Então, você só Entendi. pode ser uma despesa de capital, uma despesa de investimento, ou uma despesa de capital. Corrente não é água, luz e telefone. Só que aí você tem que entender que ele está querendo que você saiba classificação orçamentária, classificação de despesa. E aí está perguntando, despesa de capital é uma classificação quanto à natureza da despesa, despesa Investimento. de investimento é uma despesa quanto à função, porque na verdade quem está querendo, a pegadinha é saber se você entende isso aqui. Ó. É quanto à natureza, a função ou categoria econômica. Entendeu a pegadinha? O que muda? É. E aí, qual é a letra? A, B, A, D ou E?
Não tá, D de Jonas? dado. Vamos lá. Gabarito, letra Fala, E. mas Mas despesa de capital conta a categoria econômica. Eu vou trazer o slide aqui. Vamos lá. A aquisição de ambulância representa uma despesa de capital, categoria econômica e grupo de natureza de despesa e investimento. É grupo de natureza de despesa e investimento. Vou voltar aqui para você entender. Não é a função, é grupo de natureza. Contra a função, as funções das despesas é outro tipo de classificação. Poderia pegar o quadro para vocês lembrarem lá. A função é a função saúde, função segurança. Então, tem outras. A função é outro tipo de classificação. Qual é a função? Atuar na saúde, assim, atuar na segurança. Investimento é grupo de natureza de despesa. Eu tenho que pegar aqui o quadro para vocês relembrarem, mas daqui a pouco eu pego. Despesa de capital. Classifique na categoria aquelas despesas que contribuem para a formação e aquisição de um bem de capital. Ok, já tínhamos entendido isso. Corrente, dia a dia. Formação de capital. Compra de um bem, de um imóvel, é capital. Investimentos, despesas orçamentárias com softwares e com planejamento e execução de obras, inclusive para aquisição de imóveis considerados. Necessária a realização de despesas, com aquisição e instalação de equipamentos. Na verdade, essa questão, não sei se eu consigo pegar aqui, nossas públicas, estão vendo aí? Não, é o item 6. Deixa eu pegar aqui, conhecimentos gerais, acho que é aqui, classificação de receitas e despesas. Não, aqui é LDO. Acho que é nessa última apostila aqui, 6.5, primeira parte, não, também não. Aqui, para vocês não errarem mais, essa aqui que eu vou pegar esse quadro. 6.3 aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui. Aqui é despesa. Deixa eu botar nesse formato aqui para a gente relembrar essa assunto. Vai voltar aqui, a gente vai entender. Aqui, ó. Voltar. Aqui. Chegamos aqui. A classificação da despesa. Ela pode ser quanto à categoria econômica. Despesa corrente de capital. Então, quando falo categoria econômica, só tem duas classificações. Corrente de capital. Despesas. No código 3.4. Grupo de natureza de despesa. Acho que lá embaixo tem. Grupo de natureza de despesa é o seguinte: você só tem 6 classificações: pessoal, encargos, juros e encargos das dívidas, outras despesas correntes, investimentos e inversões financeiras e a amortização da dívida. Ou seja, grupo de natureza de despesa tem a classificação de investimentos. Lá ele fala classificação contra a função? Não. Investimento é uma classificação quanto ao grupo de natureza de despesa, ou seja, GND. Essas três aqui são classificações para quando você classifica, quando está fazendo orçamento, quando você classifica despesa corrente ou despesa de capital, automaticamente você vai ter uma subclassificação. Se eu classifiquei em corrente, eu só posso classificar 1, 2, 3. Eu não posso classificar 2, desculpa, eu não posso classificar 4 e depois, na próxima tabela, classificar aqui, não. Porque essas 3 primeiras são subclassificações da corrente. Essas 3 seguintes aqui são subclassificações da de capital. Entendeu? Só para vocês relembrarem. Tá vendo? Despesas correntes, pessoal, encargos, juros, encargos da dívida, outras despesas correntes. De capital, investimentos, inversões financeiras, amortização. E tinha uma outra que ele estava perguntando lá, quanto à função. Não tem aqui a função. Não, acho que ele já pulou aqui. Quanto à função, o que é a classificação sobre função? Função é o seguinte: é a função saúde, função segurança. Então, função é qual a função? Aquele já pulou para a modalidade de aplicação. Ele não tem aqui a função elementos, apontadorias, elemento da despesa. Ele pulou essa classificação aqui, classificação da função. Mas depois a gente vê, eu trago para vocês. Natureza não tem classificação, já mudou para caderno. Voltar para a questão. Voltar aqui para fazer a última questão. Mas vocês entenderam a pegadinha aqui. Ele queria que você soubesse, ó, despesa de capital. Não é contra a natureza da despesa, é contra a categoria econômica. Quando eu falo categoria econômica, eu tenho 2 classificações: corrente ou de capital. Quando eu falo natureza da despesa, eu tenho a chamada GND.
tem que entender aquelas 6 classificações, 3 para corrente, 3 para de capital. Uhum. Então, se ele tivesse colocado uma despesa de investimento, seria, mas quanto a GND, não quanto a função. E a única que Uhum. bateu despesa de capital, categoria econômica. É essa a classificação aqui. A última questão de hoje, amanhã a gente faz mais. Deu certinho 8 horas. Vamos lá. Suponha que o município brasileiro esteja elaborando uma proposta orçamentária anual e o vereador escolhido como relator da proposta no Legislativo Municipal inclua no texto da proposta emendas sem identificação precisa do proponente e sem a clareza sobre os destinatários dos recursos. Sobre a situação hipotética, é correto afirmar, com base na legislação e nas jurisprudências tribunais superiores no Brasil, que, letra A, trata de conduta e harmonia com o texto constitucional, no que se refere aos poderes e às prerrogativas do relator geral do orçamento no âmbito legislativo. Letra B, a conduta estará em conformidade com a Constituição na hipótese de terem sido apontadas contrapartidas para as despesas incluídas na forma e na anulação de outras despesas. Letra C, a constitucionalidade da conduta do relator depende exclusivamente do que estiver previsto na lei orgânica sobre o processo legislativo municipal, considerando-se a autonomia local. Letra D, caso as emendas venham a ser rejeitadas em plenário, o relator geral poderá vir a ter o seu mandato cassado por desrespeito ao texto expresso da Constituição Federal. Letra E, esse tipo de prática é incompatível com a ordem constitucional brasileira, pois as emendas do relator geral devem se destinar exclusivamente à correção de erros ou omissões. E aí, letra A, B, C, D, E. Eu sei que estou querendo pegar pesado, mas treinar pesado para jogar leve no domingo. E aí? Essa daí é tipo uma questão, para mim, principalmente em relação ao atual governo, isso era uma crítica em relação ao governo anterior. Letra E. Mais Olha, alguém? o senhor falou uma vez sobre exclusivamente, é porque também não Aham. está aparecendo para mim aqui não, sabe, professor? Eu não consigo ler aqui, mas então eu excluiria a E por exclusivamente, excluiria também a outra. Eu iria de... Qual foi que eu olhei agora? O de B. Eu excluiria também a outra a C pelo exclusivamente, mas pode ser que seja uma exceção à regra. Vamos lá. Iria de... Vai lá. Quem aqui ia falar? Vamos lá. Gabarito é a letra E. O que é isso aí? Isso aí, porque eu botei essa questão, porque isso era a crítica ao governo anterior. O que é esse problema aí? Esse problema é isso aqui, ó. É uma decisão do STF que entendeu que você fazer emendas sem indicar quem é a pessoa que está indicando e para quem é o destinatário daquilo é chamada as emendas secretas. Isso foi proibido, que é incompatível. O orçamento secreto consiste no uso ampliado de emendas do relator geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária da União. Em seu voto, apresentado em 14 de 12, a relatora afirmou que as emendas RP9 violam os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, por serem anônimas, sem identificação do proponente e a clareza sobre o destino. Você não sabe quem está mandando, quem está recebendo, só tem uma emenda ali. Em 2022, o uso desse tipo de emenda chegou a um montante de 16 bilhões. Em 2019 bilhões haviam sido reservados para este fim no orçamento de 2023. Ou seja, você tinha muito dinheiro que você não sabe quem indicou e para quem indicou. Erros e Que isso? omissões. Pela decisão majoritária da Corte, esse tipo de prática orçamentária foi declarado incompatível com a ordem constitucional brasileira. E as emendas do relator geral devem se destinar exclusivamente a essa pegadinha aqui, ó, Miriam. Por isso que essa questão muita gente errou. E lembrando, eu peguei só aquelas questões que eu falo para vocês, são questões de visu. São aquelas questões que, quando você abre no TEC, você vê o nível de resposta, a maioria das pessoas erram. Por isso que eu trago algumas questões que parecem difíceis, mas se você acertar, vai ser um diferencial na sua aprovação. Porque essa daí muita gente errou também. Por causa Verdade. dessa palavrinha aqui, ó. Exclusivamente. As emendas são exclusivamente para correção de erros e omissões. Desculpa, a emenda do relator geral. O Relator Rodrigo que geral. respondeu, né? Aham, sim. O Rodrigo foi uma das exceções à É, regra. é. Aí aqui, ó. Tomara que seja domingo Eu assim. também. E aqui tem todo um resumo aqui que a gente não vai ler, porque já deu 8 horas. Mas vocês vão ter o PDF, amanhã a gente vai ter outro PDF sobre Você essas tem como questões. passar? Sim, eu vou E passar daqui a pouco no grupo. Só pausar aqui a gravação.